sob o toque de somente crer, receberemos a palavra. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Querido Deus, Pai Celestial, somente crendo, Senhor, é que receberemos aquilo que nós almejamos, que nós buscamos. Por isso precisamos de crer, precisamos de fé. O Senhor mesmo disse: tendes fé em Deus. E nós estamos aqui, Senhor, pedindo esta fé, a fé revelada, a fé perfeita, aquela fé que não se abala, Senhor, mas que sempre está confiante que o Senhor que começou a boa obra também há de aperfeiçoar até o dia do Senhor Jesus Cristo. Abençoa todo o teu rebanho, Pai, em toda a face da terra. Dá o sustento, Pai, pois nós rogamos humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor. Amém. Boa noite com Jesus. Aleluia. Estamos felizes? Amém, irmãos. A felicidade, ela nos cerca, porque felizes todos os que creem na verdade, porque todos que creem na verdade recebem a verdade. Amém? Às vezes a gente chega aqui e fica nervoso, viu, irmão Oliveira? Esse lugar aqui é um lugar terrível. Por quê? Porque tem filhos de Deus para serem ajudados, e eu não posso ajudar. Só Deus pode nos ajudar. Não é o homem. O homem precisa sair da frente. Se o homem pensa que ele pode fazer alguma coisa, ele está enganado. Só Deus pode fazer algo por nós. A gente tem aquele desejo, se a gente pudesse ajudar. Não. É Deus. Deixa Deus. Deixa Deus. Mas estamos agradecidos, né? Mesmo esses vasos de barro que Deus tem escolhido para o propósito dele. Não para o nosso propósito, mas para o propósito dele. Amém. Queremos transmitir a saudação do pastor William, né? Nosso amado pastor William, que manda a saudação. Ele está de viagem, né, a trabalho, e não esqueceu de nós, né? Mandou saudação para os irmãos, né? Que Deus o abençoe aonde ele estiver, que Deus dê graça a ele, que Deus sempre dê a palavra a ele, e que Deus nos dê aqui também aquilo que nós estamos necessitando. O irmão Ademar está viajando, né? Também pediu oração da igreja,
está viajando, mas amanhã já está voltando, né? Ele teve que ir a Sinop, mas amanhã já está voltando, né? E o pastor William falou que na próxima quarta-feira ele já vai estar aqui conosco, né? Na próxima quarta-feira. E no demais, irmãos, o Senhor vos abençoe. Vamos ler a Bíblia? Marcos capítulo 7, né? Versículo 24. Antes de ler a Bíblia, eu preciso falar algo para nós. O culto não depende somente de Deus. É claro que é Deus que faz tudo, né? Mas o culto depende de todos nós. Amém? Você ajuda no culto, você contribui. Quanto mais nós estivermos reverentes, mais Deus pode nos abençoar. Às vezes só vai sair daqui do púlpito um amém ou um glória a Deus. Mas se nós estivermos reverentes, aquilo se transforma em bênçãos para nós, para toda a igreja, e até para os que não estão na igreja, para os que estão de viagem, às vezes não vieram. Então nós vamos ler, depois da leitura a irmã Nice vai cantar, né? Vai cantar manso e suave, Jesus convidando. Amém. Então vamos ler. Levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não podendo esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação. E rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Senhor, santifica esta palavra mais e mais, ó Deus, em cada coração. Pois a tua palavra é espírito e vida. Nós pedimos o perdão, a cura e a libertação, Senhor, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos dizer amém e vamos para casa, né? Nós precisamos jantar. Né, Mota? Vamos para casa porque nós precisamos jantar. Mas nós vamos ter um pouquinho aqui do pão espiritual, né? Um pouquinho do pão espiritual, depois nós vai. Né, irmão José? Depois nós. Aleluia.
bom é que nós pudéssemos estar na casa de Deus, como Davi desejou, né? Davi, ele desejou tanto que ele, se ele pudesse, ele moraria dentro da igreja. Mas ele não tinha como morar dentro da igreja, né? Mas ele desejava para estar todos os dias na casa do Senhor e aprender no seu templo. E Davi, ele era rei, mas ele desejou ser o tapete da porta de entrada da igreja. Ele queria ser pelo menos o capacho. Viu, irmão Oliveira? Ah, oh meu Deus, como que pode uma coisa dessa, né? Um homem, um rei de Israel, né? Desejar, preferir ser um capacho na casa de Deus. Capacho é tapete, né? Para que os outros, os irmãos, pisassem nele, né? Para que fosse pisado. Isto é humildade, não é verdade? Mas veja a humildade desta mulher cananeia, né? Que humildade! Quando Jesus disse para ela que primeiro ele ia tratar dos filhos, não era lícito cuidar de cachorrinhos. O alimento dele não era para cachorrinhos, era para filhos, para os filhos. Quem são os filhos? Quem eram os filhos? Eram os judeus. E aquela mulher era gentia, Sírio-Fenícia, uma grega. Era gentia. Aí ela disse: sim, Senhor. Sim. Sim, Senhor. No versículo... capítulo 7, no versículo 25, no versículo 28, ela disse, porém, ela porém respondeu e disse-lhe: sim, Senhor. Ela sabia, né? Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Aí Jesus não teve como negar para ela, disse: vai para a tua casa que a tua filha, o demônio já saiu. A posição, a perseverança daquela mulher cananeia expulsou o demônio da filha dela. Por isso devemos ser perseverantes. Eu anotei aqui, irmãos, eu tomei a anotação aqui da mensagem do profeta e da Bíblia, né? Pelo menos 5 personagens das Escrituras que foram perseverantes. Começando, eu anotei Noé. Noé foi perseverante. A perseverança de Noé livrou ele das águas do dilúvio. Porque ele foi perseverante, ele ficou por 120 anos construindo um barco. E nem uma hora ele reclamou daquilo. Quando alguém chegava nele e questionava, ele só dizia: vai chover. E não chovia sobre a terra, nunca tinha chovido, até aquele tempo. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que um vapor subia da terra e regava as plantas. Então, as plantas eram regadas, a lavoura, pelo um vapor que subia da terra e regava. Mas chuva? Não. Então a perseverança de Noé livrou Noé das águas do dilúvio.
livrou ele e a família dele. Outro perseverante foi Moisés. Moisés foi perseverante. Eu não vou falar de outros, porque aqui houve perseverança para trazer Noé aqui também, começando pela própria mãe dele, né? Mas Noé foi perseverante ao ponto de, quando Deus falar para ele que ele ia tirar o povo do Egito, tirar os israelitas do Egito, ele não tinha um exército. Deus disse para ele que ele ia com aquela vara. E Noé foi perseverante, Moisés foi persistente e conseguiu tirar o povo. Nós sabemos que não foi Moisés que tirou o povo. Quem tirou o povo foi Deus. Mas Deus usou Moisés. Moisés foi um instrumento. Quando Moisés parou na frente do Mar Vermelho, Moisés foi tão perseverante que Moisés, quando Deus disse: Moisés, o que tu está fazendo, Moisés? Manda que o povo marche. Porque se o povo ficasse parado, a água do mar também ficava parada. Mas aí Moisés falou para o povo ir à frente. Quando o povo caminhou no rumo da água, que Moisés levou a vara na água, então o mar se abriu e Moisés passou. Irmãos, se for contada a perseverança de Moisés, com 2 milhões de pessoas sob a responsabilidade dele, e ele chegou até o monte que ele avistou a terra. E tem uma coisa, ele foi tão perseverante que quando Deus mandou ele subir no monte para morrer, Satanás queria roubar o corpo de Moisés. Aí os anjos foram lá e cataram o corpo de Moisés e levaram para o céu. Nunca ninguém achou a caveira de Moisés. Nunca. Se nem o diabo não conseguiu achar. Ele disputou com os anjos, mas os anjos não entregaram para ele. E o diabo não conseguiu o corpo de Moisés. Ele queria fazer muita coisa com aquilo, mas Deus não deixou. Aleluia. Outro aqui, Sansão. Ah, mas Sansão foi um errado. Sim, Sansão foi um errado, mas Sansão perseverou. A perseverança de Sansão deu a vitória a ele. Ah, mas Sansão morreu na vitória dele. Sansão queria era a vitória. Sansão não importava se Sansão ia permanecer vivo ou não. Ele queria era a vitória, por isso ele perseverou. E quando chegou diante do templo de Dagon, ele estava ali sendo um palhaço, né? Ele estava sendo um palhaço para o povo filisteu. Aí ele orou a Deus. Ele passou a mão na cabeça e sentiu que os cabelos tinham crescido um pouco. E ele orou a Deus. Ele foi perseverante. Ele buscou em quem podia. E disse: Senhor, somente uma vez mais, deixa eu me vingar destes filisteus. E Deus queria aquilo. Deus queria ver a ação de Sansão. Muitas vezes Deus quer ver a maneira que nós vamos agir, a nossa perseverança, a nossa persistência concernente às coisas de Deus. E Sansão sentiu aquela força na oração. E Sansão chamou ali um menino. Tinha um menino que guiava ele, porque ele não enxergava, estava cego. E pediu para aquele menino levar ele onde estava as colunas central do templo. E você já sabe, ali foi a vitória de Sansão sobre os filisteus. Então a perseverança, ela tem muito valor. Nós precisamos dela. Aí chegando na mulher, na Cirofenícia, na Cananeia,
que foi muito perseverante. Jesus estava se escondendo da multidão, mas ela percebeu que Jesus tinha entrado naquela casa, e ela chegou ali e se prostrou aos pés de Jesus, e disse: Senhor, a minha filha está morrendo, vamos supor, endemoniada. Senhor, me ajuda. E Jesus virou para ela e disse: não é lícito dar o alimento, a palavra, né? A palavra falada de Deus aos cachorrinhos gentios. É alimento dos filhos. Ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem debaixo da mesa dos filhos. Aí Jesus não teve jeito. A fé dela foi tão grande que ela conseguiu a vitória, a perseverança dela tirou aquele demônio da sua filha e muitos outros. Mas nós vamos, na mensagem do profeta aqui, um pouquinho sobre um outro personagem perseverante, Davi. No parágrafo 47 da mensagem perseverante, o profeta diz assim: Davi foi muito perseverante quando veio aos exércitos de Israel, os quais se encontravam num blefe. Naquele momento estavam sitiados, e do outro lado do pequeno riacho, mais além, estava o filisteu. Ali estava Golias, o grande desafiante, mais ou menos o dobro do tamanho e altura de um homem comum. Ele era mais ou menos o dobro da altura de um homem. Então ele quase que encostava ali, né, irmão? Se ele estivesse aqui, ele quase que ia encostar a cabeça no teto. Os seus dedos davam 35 centímetros aproximadamente, o comprimento dos dedos, e uma grande lança de 14 de vários pés de comprimento, que podia ficar ali e simplesmente espetar homens com ela e lançá-los fora, nocauteá-los, espalhá-los, enquanto subiam o morro. E quando o inimigo sabe, veja o que o profeta diz aqui: e quando o inimigo sabe que está com vantagem acerca de você, se coloque no quadro aqui, irmãos. Quando o inimigo sabe que ele está com vantagem sobre você, ele gosta de se gabar. Assim estava Golias. Ele se gabava do pequeno exército de Israel, homenzinhos 6, e aquele grande gigante, né? Assim ele disse: não tenhamos tanto sangue derramado. Fez uma proposta, né? Para ele era uma proposta simples. Para Golias era uma proposta simples, mas para Israel era uma proposta agonizante, porque Israel sabia, Saul sabia que não havia nenhum homem em Israel que conseguisse enfrentar o Golias e vencê-lo. Para o Golias era uma simples proposta, era uma proposta de vantagem. Por isso o profeta diz: o inimigo gosta de se gabar quando ele tem a vantagem, mas ele não tem, não, irmãos. A vantagem dele é em números, é em popularidade.
mas na fé, ele não tem a fé perfeita. Amém? Aleluia. Só a noiva tem a fé perfeita. Disse Saul que um dos homens de Israel venha aqui e lute comigo. Ele disse a Saul, né? E se eu matar, bem, então vocês nos servem. Mas se este homem me matar, nós os serviremos. Que os filisteus iam passar a ser servo de Israel. Veja, quando o inimigo está com vantagem, ele tem umas propostas até convidativas, né? As propostas convidativas de Satanás. E todo soldado estava simplesmente tão trêmulo que mal conseguia sustentar a armadura em sua mão. E Saul era o homem mais capaz de todos eles, cuja cabeça e ombros ficava acima de todo o exército de Israel. Mesmo sendo considerado o ungido do Senhor, mas veio do deserto. Veja que os filisteus tinham Saul, tinha Golias. Israel tinha Saul, mas Deus tinha Davi, o pequenino, né? Mas veio do deserto um pequeno sujeito de ombros caídos e aparência ruiva, que tinha uma funda na mão. E aquele gigante se gabou diante do homem errado, quando se gabou diante de Davi. E Davi disse: vocês querem me dizer que deixarão esse circunciso filisteu ficar ali e desafiar os exércitos do Deus vivo? Hã? Querem me dizer que farão tal coisa como essa? Davi não gostou da proposta do Golias. Ele achou muito desafiante. Agora seus irmãos disseram para Davi: agora você está mal se comportando. Volte lá para as ovelhas. É lá que é o seu lugar. E a notícia chegou a Saul. Saul disse: traga o moço aqui. Então, quando ele chegou, um pequeno sujeito encurvado e de aparência ruiva, ali de pé, provavelmente o cabelo caído nos ombros, e ele disse: bem, você não pode lutar com aquele homem. Claro que Davi não podia mesmo, né? Humanamente falando, era incapaz. Não tinha como. Você não pode lutar com aquele homem. Disse: você não passa de um rapazinho, um pequeno ruivo, um pequeno homem ruivo, e na sua mocidade. E ele tem sido guerreiro desde sua mocidade. Ele disse: você não pode lutar com ele. Eu admiro sua coragem. O grande é grande demais. O que aconteceu? Ele disse: deixe-me ver se você pode usar a minha armadura. Aí então assim ele pôs a sua armadura nele, em Davi, e o seu escudo e tudo. Bem, o pobre Davizinho não conseguiu se levantar com aquilo. Ele disse, ele não conseguia, ele não conhecia aquelas coisas. Tem lugar que o profeta diz: Davi não entendia de teologia. Não, Davi só entendia da palavra no deserto. Aleluia.
ele descobriu que aquelas vestes eclesiásticas de Saul não serviam num homem de Deus. Assim ele disse: vou encaminhá-lo e lhe darei uma escolaridade, um doutorado em filosofia, doutorado em direito e assim por diante, e verei o que ele pode fazer com isto. Assim, eu não conheço estas coisas. Tire-as de mim. Tire esse escudo, esta couraça, né, este capacete. Eu não conheço essas coisas. Mas aqui está uma coisa que eu sei. Davi fala com o rei, né? Eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai, e um leão veio e apanhou uma ovelha. E eu fui atrás dele, porque meu pai me havia responsabilizado por vigiar aquelas ovelhas. Amém. E qualquer bom pastor é um vigia das ovelhas. E ele disse: eu não tinha nada além desta funda em minha mão, mas eu derribei o leão. E quando ele se ergueu contra mim, eu o matei. E um urso veio e apanhou uma ovelha também. E eu corri atrás dele, tirei a ovelha da sua boca. E quando ele se ergueu, eu o matei. Ali era a escolaridade de Davi, né? Aleluia. E disse: quanto mais o Deus de Israel, o Deus do céu, entregará esse circunciso filisteu na minha mão. Ele pregou para Saul, e Saul creu. Aquele rapazinho foi perseverante porque ele sabia do que estava falando. Ele tinha experiência do caso. Aleluia. Ele tinha estado, não como Moisés, que Moisés viu a sarça queimando. Mas Davi também esteve no deserto. Aleluia. Foi a escolaridade dele, e ele sabia em quem tinha crido, e estava certíssimo de que era capaz de guardar o depósito que lhe havia sido confiado para aquele dia. Agora ele só tinha uma funda, aquilo era tudo o que ele tinha. E ele disse: eu irei lutar com o filisteu. Porque a razão, porque ele foi tão perseverante, ele sabia que se Deus, pelo cuidado de uma ovelha, o tinha ajudado a entregar a ovelha de volta a seu pai, sem o leão matar a ovelha, quanto mais um homem, Agora pensem nisso, todos os ministros. Nós sentimos assim acerca de vocês, ovelhas de Deus, nesta noite. O diabo veio vos ferir com uma doença, isso mesmo. Ele os tirou da boa saúde, ele com a sua doença, com uma doença, isso mesmo. Eu tenho doutorado em filosofia, eles dizem, né? Então, não tenho doutorado em direito, nem mesmo tenho instrução ginasial, diz o profeta, mas eu sei o que eu tenho. Estou vindo atrás de vocês esta noite, para os trazer de volta aos sombreados pastos verdejantes e às águas tranquilas.
É para isso que estamos aqui na plataforma esta noite. Nesta noite é para vir apanhá-los, arrebatá-los da mão do leão, trazê-lo de volta. Sejam pacientes, escutem com atenção e observem, tentem descobrir o que estamos tentando fazer, é tentar ajudá-los. Meu Deus. Agora Davi foi muito persistente, porque sabia em quem tinha crido, e sabia que era capaz de confiar o que ele lhe confiou. Ele era capaz de guardar aquilo que Deus tinha confiado nele. E nós verificamos que esta é a razão que Sansão, outro grande juiz de Israel, e algumas pessoas retratam Sansão como tendo sido ombros mais ou menos como a porta de um celeiro. Agora não seria nada estranho acerca disso, de ver um homem que poderia pegar as portas de uma cidade de Gaza e sair andando com elas, ou apanhar um leão e fendê-lo. Mas veja, Sansão era só um pequenino. Vocês já viram? Sansão não era grande. Deus não precisa de grandes homens. Aleluia. Deus precisa de pequenos homens que creiam em sua palavra. Mas veja, Sansão era só um pequenino, um popular nanico, filhinho da mamãe, de cabelos cacheados, 7 cachos. Era uma coisa estranha quando pensavam que um homem, um grande homem de 10 pés e tal, poderia apanhar um leão, certamente, e matá-lo. Mas a coisa estranha era que ele era um sujeitinho, franzino, parecia ser um impotente, até que o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Então não era Sansão, era o Espírito do Senhor. Não olhe para você mesmo, olhe para ele. Se você olhar no homem, você fracassa. Se você olhar em Deus, você vence. Essa é a razão porque não foram os apóstolos. Não foram os apóstolos. Jesus, não foram os apóstolos que escolheram a Jesus. Não foi vocês, não foi nós que escolhemos a Deus. Não foram os apóstolos que escolheram a Jesus. Jesus escolheu todos eles. Praticamente todos eles não tinham instruções suficientes, nem mesmo para assinar o nome. Ele não escolheu sacerdotes, não escolheu teólogos, ele escolheu pescadores e pastores, os indoutos e homens sem letras, de modo que ele pudesse tomar isso em sua mão e tomar o nada e fazer algo dele. Essa é a sua natureza. Assim ele não toma escolas treinadas e eruditos treinados. Ele toma o que compreende que não é nada. Meu Deus. Quando você compreende que não é nada, Deus
toma. Deus te toma. Já pensaram, irmãos? Quando nós descobrimos que não somos nada, aí Deus nos toma. Ele entra nele e faz algo dele. Então nós encontramos que este Sansão era nazireu. E ele tinha 7 cachinhos que ele caiu nas costas. E quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, ele não temia nada. Por quê? Ele era perseverante. Ele era persistente. Contanto que pudesse sentir que aquele voto nazireu com ele, contanto que pudesse estender a mão aqui atrás e sentir aqueles cabelos crescidos, que era o símbolo que Deus tinha falado para o pai dele e a mãe dele: nunca cortem seu cabelo. Não era para haver navalha no seu cabelo. Então ele sabia que estava na vontade de Deus quando ele sentia aqueles cachos, aquelas tranças, e nada podia retê-lo. A cidade não podia retê-lo, um leão não podia retê-lo, não podia matá-lo. Ele tomou a queixada de uma mula seca e abateu 1000 filisteus com ela. Você sabia que aqueles elmos de bronze tinha mais do que 1 polegada de espessura que aqueles filisteus usavam? No entanto, a queixada seca de uma mula estremecia aqueles elmos, aquelas ferraduras, né? Já pensaram? Não era a força de Sansão, era a força de Deus. Sabe o que teria acontecido quando um velho osso seco do deserto tivesse batido naquilo? Ora, ele tinha se rompido em 1 milhão de pedaços, mas ele permaneceu ali sozinho com esta queixada de mula e golpeando a cabeça deles, e matou 1000 deles num dia. Por quê? Ele foi persistente. Aleluia. Toda vez que batia, ele sentia aquele voto nazireu mover-se através dele. Aleluia. Quanto mais devia a igreja nesta noite, que afirma ter nascido do Espírito de Deus, ficam na reunião e vem e vê a vindicação de Jesus Cristo ressuscitado, e afirmam ser cheio do Espírito Santo, e poderia ficar impassíveis e deixar Satanás fazer o que quer de vocês. Meu Deus, é uma coisa estranha. Contanto que você possa sentir a presença do Espírito Santo, saiba que é a sua palavra e é a sua promessa para este dia. Você deveria ser persistente em empregar força até que termine, até que vença aquele problema. Ser o quê? Perseverante. Aleluia. Fique com isto. Deus prometeu isto. Não é você, é Deus. Amém? O profeta diz: fique com isto, tome esta palavra, tome-o, assim diz o Senhor. Não é você quem faz, é Deus. Nós só precisamos tomar Deus em sua palavra.
a enfermidade cessa, a dúvida vai embora, o medo desaparece, e você toma a espada do Espírito em sua mão, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito não é pesada, o capacete da salvação, o escudo da fé. Aí os dados inflamados do maligno não poderão nos atingir. Por quê? Porque nós estamos o quê? Nós estamos betumados com o betume de Deus. A palavra revelada é o betume de Deus para nós nesta noite. Aleluia. É uma coisa estranha, contanto que você possa sentir a presença do Espírito Santo. Saiba que é a sua palavra, é a palavra de Deus, é a promessa dele para este dia, é a mensagem da hora. Zacarias 14:7 está em pleno cumprimento. Malaquias 4, 5 e 6 está se cumprindo agora. Mateus 17:11, Apocalipse 10:7. É as escrituras se cumprindo nos nossos dias. Oh, irmãos, vamos nos colocar de pé nesta hora. Que possamos sentir a presença do Espírito Santo. Saiba que é a sua palavra, é a promessa dele para este dia. Você deveria ser persistente e empregar força até que termine estes problemas, até que a dúvida saia, a inveja saia, a contenda saia. Tudo desaparece. Aleluia, e o Espírito Santo toma lugar. Fique com isto, agarre-se nisto, tome isto pela fé. Deus prometeu, não é você quem faz, é Deus. Não era Sansão, era Deus atrás de Sansão. Não era Davi, era Deus atrás daquela pedra que ia rumo à testa de Golias. Não era a Serofenícia, era Jesus que estava ali. Mas aquilo impulsionou a sua fé, e ela creu, ela foi perseverante, ela foi persistente, e ela conseguiu o desejo do seu coração. Você quer o desejo do seu coração nesta noite? Você quer? Se você quer, diga amém, todos aqueles que creem. Não é você, irmão, não é você, irmã, é Deus quem te dá nesta noite. Toma posse da vida eterna. Cada culto deve ser como que fosse o último culto que nós assistisse, que nós pregasse, que nós ensinasse a palavra do Deus vivo. Nós precisamos tomar como se fosse o último culto, porque o amanhã não é nosso. Amanhã pode ter sucedido rápido, a qualquer momento, né? Pode ser amanhã, pode ser nesta noite, diz o profeta. Nós não sabemos, só sei que ele virá. Amém? Aleluias, aleluias. Vamos agora erguer as nossas mãos. Se você tem alguma coisa que você quer vencer isto, coloca diante de Deus. Você não dá conta, mas Deus já fez para você. Faça como a mulher cananeia. Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que cai debaixo da mesa dos filhos. Aleluias, 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 aleluias. Fechamos nossos olhos com as nossas mãos levantadas. Aleluias.
capaz de realizar nesta Oh Deus maravilhoso, une a fé dessa igreja em oração nessa hora, Senhor. As correntes do maligno são desfeitas nessa hora. Em nome de Jesus Cristo, toda maldição é quebrada e o teu povo é abençoado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dá saúde, dá uma libertação, Senhor. Nessa hora que alguém tenha coragem de dizer uma vez mais, Senhor, me levanta mais uma vez, Senhor. Eu tenho andado caído, mas é o Senhor que restaura, o Senhor que dá força, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a vencer esse inimigo, seja ele qual for, ó Pai. Porque ali como Davi, ó Pai, quando chegou essa palavra aos ouvidos dele, Senhor, ele tomou aquela funda e ele tinha aquela pedra de fé, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o teu povo. Dá uma semana abençoada, Senhor, livre de problemas e com força no Espírito, ó Pai. Se os problemas vierem, que ele faça como Davi e derruba os gigantes. Em nome de Jesus Cristo, amém, Jesus. Abençoe um ao outro, em nome de Jesus Cristo.